Vamos lá, meus lindinhos e minhas lindinhas. Frente 1, aula 29. Continuamos falando sobre as reações orgânicas, mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre a substituição. Fica ligado nessa aula que eu vou te ensinar uma dica muito legal para você saber a dirigência lá, se é orto, para, se é meta dirigente. Beleza? Lembrando, no final da aula tem resolução de alguns exercícios e aqui no link você tem acesso ao nosso grupo, onde você pode pegar a lista de exercícios extra. Boa aula, meu lindinho! Falando agora um pouquinho sobre reações de substituição. Falando agora um pouquinho sobre reações de substituição. E quando a gente fala de reações de substituição, galera, é trocar um pelo outro. Vou trocar alguém por alguém. Geralmente o hidrogênio vai ser o trocado, tá? A não ser que seja aquele caso que o prof mostrou semana passada, que eu vou trocar o halogênio por OH quando eu tiver ali a potassa no meio aquoso, beleza? Então não esqueça disso, desse detalhe. Legal. E aí, a halogenação é a mais importante. Veja que dessa vez o prof nem colocou o flúor e o iodo. E na halogenação de alcanos, galera, os alcanos são pouquíssimos reativos. A halogenação vai acontecer de uma forma radicalar. Vai ser radicalar. O que isso significa? Que eu vou ter principalmente o que? O V. Então, eu tenho lá o etano, vou fazer dois exemplos, porque eu quero chamar a atenção de vocês. O etano, vou colocar o Cl2 na presença do UV. Vai ser radicalar. Não vou te mostrar mecanismo, não é isso que importa aqui para gente. O que acontece? Um hidrogênio sai com cloro, o outro vem no carbono. Então, você vai formar o composto substituído. Vai substituir. No lugar do hidrogênio, coloco o cloro. Tá, prof, mas se eu colocar 2 mol, 2 hidrogênios são trocados por 2 cloros. Não é isso que a prova vai cobrar. Mas, prof, como é que você sabia que ia ser esse hidrogênio trocado? Eu não sei. Aí que tá. Beleza? Por isso que você tem que lembrar da estabilidade lá, ó. Um carbono terciário é mais estável que um secundário, que é mais estável que um primário. Então, o que acaba acontecendo é que a substituição vai acontecer principalmente num carbono terciário, depois num carbono secundário, depois num carbono primário. Então, se eu tiver algo mais ou menos assim, ó, só para gente entender a ideia como é que funciona, tá? Ó, vamos ver se... Vamos deixar assim. Ó. Aí, beleza. Vou fazer a cloração, monocloração, na presença do UV. Então, você já sabe, é um alcano com um halogênio na presença de UV. O que pode acontecer? Eu tenho carbono primário, secundário, terciário. Qual que é o produto principal? Se ele perguntar qual que é o produto principal, galera, é substituir no terciário. Então, aquele cara aqui, ó, esse cara aqui, ó, vai ser o substituído. Então, você troca o hidrogênio por cloro. Se ele perguntar qual é o principal. Se ele perguntar quais são todos os produtos, sim, você vai ter que trocar o hidrogênio, um hidrogênio desse carbono, só um, tá? Que ele falou monocloração. Então, um hidrogênio desse carbono, vai ter que trocar o hidrogênio desse carbono, desse. Beleza? Mas esse é o produto principal. Então, ele vai ficar principalmente, tipo de questão, produto principal, focado no produto principal. Daqui a pouco vamos treinar fazendo exercício, você vai ver como é suave. Na nitração, a gente não tem o quê? A gente não tem radical, não é radicalar. Ela é um pouco mais difícil de aparecer, tá, galera? Vou ser bem sincero. Também acontece principalmente no secundário, terciário, secundário, primário, tá? Mas aparece um pouco menos nas provas.
a nitração. E quando a gente fala de nitração, é a reação com o ácido nítrico. O ácido nítrico, em alguns casos, ele vai aparecer assim para a gente, ó. E aí, o que vai acontecer? Um hidrogênio vai sair... Opa, vamos pegar aqui, ó, o produto principal. Com OH, o nitro entra lá no lugar. Então, vai formar água. Vou substituir, vai ser uma troca. Aqui, ó, o HCl, que era produto... que é produto também da substituição, a gente raramente coloca o produto inorgânico. A prova vai focar principalmente no produto orgânico, tá? Então, vou formar água que nem sempre aparece e vou colocar o nitro ali no carbono, formando um nitro composto. Mais raro de aparecer, tá, galera? Mais difícil de aparecer esse tipo de questão. E não vai aparecer com tanta frequência o produto não orgânico, por isso que o prof nem colocou. Então você vai perceber isso nas questões. Sulfonação, mesma coisa, tá? Que a nitração em alcanos, um pouco mais raro, um pouco mais difícil de aparecer, mas quando aparece, é legal você conhecer que ele vai escrever o ácido sulfúrico mais ou menos assim, ó. Ele vai escrever o ácido sulfúrico mais ou menos assim, ó. E aí o que acontece? Você tem a saída do OH formando ali a substituição. Então você vai ter CH3, CH2, SHO3 mais água. O produto inorgânico que nem sempre aparece. Ah, professor, tem chance disso? Não, galera, não perca seu tempo muito com a sulfonação e a nitração. Quando a gente está falando de alcanos, o que principalmente vai aparecer é a substituição por halogenação, que é radicalar. Agora, aqui, ó, pode pôr coração, hashtag, estrelinha, asterisco. Se tu tiver aquele marca-texto que brilha no escuro, coloque aquele marca-texto que brilha no escuro, tá? Que é a substituição em aromáticos. Em aromáticos, as substituições são eletrofílicas. Então, eu sempre tenho aqui, ó, um eletrófilo ligado a um elemento, e geralmente esse eletrófilo ele é formado, tá, por um catalisador que a gente tem. Tá? Geralmente o catalisador é o que vai fazer esse eletrófilo ser formado. E como ele é eletrófilo e a gente está falando de aromático, aromático tem as duplas alternadas, né? Acaba que esse eletrófilo é atraído pelos elétrons da dupla. E aí ele vai fechar aqui a ligação e esse hidrogênio vai sair com o outro elemento que está fazendo a ligação com ele. Então vamos fazer um exemplo, ó. Não complica, simplifica. Halogenação. Cada cantinho aqui tem um hidrogênio, tá? Mas a gente vai trocar só o primeiro lá em cima. Nesse caso, não vai ser o V. E depois o prof quer mostrar uma exceção aí para vocês. Nesse caso, vai ser a LCl3. Geralmente, um ácido de Lewis, alguém capaz de receber par de elétron, vai funcionar como nosso catalisador. E aí o que acontece? Você vai trocar aquele hidrogênio pelo cloro e sai na forma de HCl. Então, um dos cloros entra no lugar do hidrogênio, o hidrogênio sai com outro cloro. Pronto, acabou. Isso é uma halogenação. Ah, mas tem um mecanismo, não sei o que, não sei o que. Galera, não complica, simplifica. Lógico que o prof tem que chamar a atenção de vocês. Tá? O prof vai fazer aqui, ó, atenção. Preste muita atenção. Se por um acaso você tiver um anel aromático com metil e vai fazer a cloração na presença do UV, aqui você tem que estar esperto. Não vai acontecer a substituição no aromático, porque no aromático é eletrofílica. E o V vai formar o quê? Radical. Lembra da nossa primeira aula. Então a substituição vai acontecer no hidrogênio lá em cima,
fora do anel aromático. Sério, prof. Sério. Prof, se uma questão dessa cai na minha prova, eu nunca vou acertar. Vai sim, porque você está assistindo essa aula e o prof está te avisando. E você vai pôr no nosso post-it. Coisa linda de se ver. Show? Maravilha? Boa, meu povo. Então, não complica, simplifica. Trocam o hidrogênio por um dos nossos elementos. Mesma coisa aqui, ó, na nitração. Lembra que o prof está escrevendo o HNO3 como HONO3. Na nitração, o que você tem que tomar um cuidado, lindos, é que o teu catalisador vai ser o ácido sulfúrico. Tá? O prof vai escrever o ácido nítrico aqui, ó. Opa, NO2, desculpa. NO2. É o teu ácido sulfúrico como catalisador. Tá? Então, o que vai acontecer? Você vai trocar esse hidrogênio, sai com o OH formando água, e no lugar dele vai entrar o grupo nitro. Vai entrar o grupo nitro. Que esse cara vira OH-, esse é mais, esse é mais. Então, aqui fica menos. Eletrofílica é a substituição. Beleza? Então, cuidado, por favor. Aí, o que você forma? Aqui, ó. Ó. Não complica, simplifica. Substitui o nitro lá no lugar do hidrogênio. Prof, só isso? Só isso, galera. Não tem erro, tá? Não tem erro. A mesma coisa na sulfonação. Mesmíssima coisa na sulfonação, ó. Não complica, simplifica. Também vai acontecer a sulfonação no meio de ácido sulfúrico. Ele é autocatalítico, é autocatálise, ele com ele mesmo, tá? Ó, vai sair o hidrogênio com OH, porque o hidrogênio fica mais, o carbono menos, e aqui é menos, e aqui é mais. Você vai sair, por isso uma substituição, e vai colocar no lugar do hidrogênio que saiu o enxofre. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Ah, prof, você tá de sacanagem. Tô falando sério, galera. Não complica, simplifica. O prof vai fazer alguns exercícios mais pesadinhos ali na hora de resolver. Mas, por enquanto, suave. Maravilha. Simbora. Aplicação agora, alquilação de Friedel-Crafts e acilação de Friedel-Crafts. Ó, você precisa de um cloreto, de um aleto, perdão, aleto de alquila, onde X é um halogênio e o R é carbono. Certo? Nessa substituição, também vamos precisar aqui de um ácido de Lewis como catalisador, tá? Como um catalisador. Então, você vai ter isso aqui, ó. Ó. Nosso anel, o hidrogênio que vai ser substituído. Vamos colocar lá RCl. Tá? E não importa, RX. Vou colocar RX, porque não importa, pode ser bromo. O catalisador vai ser o AlX3, então AlCl3 ou FeCl3. Também vale, tá? O que acontece? O H agora vai sair com o X e quem entra no lugar é o R. Já vamos fazer um exemplo. Mas, ó, não complica, simplifica. Não complica, simplifica. Show? Você vai formar, vai aumentando a cadeia. E na acilação, você precisa de um aleto de acila. Aleto de acila. Acila é quando o radical aqui, ó, sem um aleto, é uma carbonila. Tá? O que vai acontecer? Mesma coisa. E aí o carbono da carbonila é que vai substituir no lugar do hidrogênio ali, ó.
Quer ver? Deixa o prof montar para você aqui, ó. De novo, o catalisador vai ser o AlX3 ou FeX3, tá? O hidrogênio vai sair com X, forma o HX, que raramente as provas vão perguntar quem é, porque é inorgânico. E essa ligação aqui, Pichuco, ó, esse carbono vem aqui, ó. E aí você vai formar o quê? Um aldeído, uma cetona, ó, C dupla O, R. Acho que entendi, prof. Acho que entendi. Então, cuidado, lindos. Não complica, simplifica. Tem gente que quer perder tempo fazendo mecanismo. Se você quiser conhecer mecanismo, me manda uma mensagem. Professor, eu assisti a tua aula de orgânica e aí eu queria saber esses mecanismos, como é que funciona. O prof pode mandar para vocês sem problema nenhum, tá? O prof manda para vocês sem problema nenhum. Mas, de novo, as provas não vão te cobrar, mostra o mecanismo. Não é isso. É só o que está produzindo. E o ponto talvez mais importante, galera, tá aqui, ó. Hashtag, estrelinha, asterisco, marca texto que brilha no escuro, que é substituição em aromáticos já substituídos. Então o cara já está substituído e eu quero substituir ainda mais. Quero botar mais alguém lá. Para isso, a gente tem que tomar um cuidado com os dirigentes. Dirigentes. Nós temos dois tipos de dirigentes. O ortopara, dirigentes, que são chamados de ativantes do anel, exceto o flúor, cloro, bromo e iodo, que são ortopara, mas são fracos desativantes. São só termos, tá? E nós temos os meta-dirigentes. Que são os desativantes. Mas, prof, como que eu sei? E isso, galera, vale para qualquer tipo de substituição que a gente viu até agora. O que você tem que olhar é quem já está no anel. Então, vou te ensinar a malandragem. Vamos pegar aqui um fenol. E eu quero substituir esse hidrogênio aqui por um... Vamos pensar, por um cloro. Vamos fazer uma halogenação. Então, vamos colocar o nosso catalisador. E aí a pergunta é, qual hidrogênio eu vou trocar? Qual hidrogênio vai acabar sendo substituído? Como é que eu vou saber? Eu tenho que escolher qual desses hidrogênios vai ser substituído. Para isso, eu vou te dar uma dica sem fim. Olha para o ligante que já existe. Tá aqui, ó. Procura quem é mais eletronegativo. Quem que é o mais eletronegativo entre o hidrogênio e o oxigênio aqui, ó? O hidrogênio. O oxigênio é mais eletronegativo. Então, não lembro disso. Fui ontem no clube. Opa, deixa só o prof jogar para o lado aqui um pouquinho. Brasil. Só comi pão de hambúrguer. Lembra da eletronegatividade? Vou fazer aqui o balãozinho da memória, ó. Da eletronegatividade. Para você lembrar. Tá? Então, balãozinho da memória da eletronegatividade. O oxigênio é o mais eletronegativo. Então, o hidrogênio fica positivo, mas o carbono aqui também fica positivo. Aí o carbono do lado, negativo, positivo, negativo, negativo, Rodrigo. Positivo, negativo. Como é que é o tipo da nossa substituição em aromático? Eletrofílica. Então, a substituição vai acontecer onde está negativo. Posição 1, 2, orto. Posição 1, 4, para. Nas posições 1 do primeiro ligante, 2, 3, 4. 1, 2 e 4. 1, 2 e 1, 4. Orto e para. Vai acontecer a substituição. Então, você vem aqui, ó. Então, você
pode formar a substituição na orto ou na para. São os dois principais produtos orgânicos. O OH é ortopara dirigente. Ortopara dirigente. Isso vale para qualquer substituição. Mas daí, prof, se ele perguntar qual é o principal, os dois são. Tá? Os dois. Prof, mas não está balanceado. Não importa. Ele não quer saber se está balanceado ou não. Ele só quer saber quais são os principais produtos. Quer ver? Vamos lá. Ó. Mais um exemplo. Vamos pegar agora um metadirigente, o NO2, certo? NO2, quem que é mais eletronegativo? O oxigênio. Então o nitrogênio fica pose. Nega, pose, nega, pose, nega, pose. Onde ficou negativo, pode acontecer a substituição. Que substituição vamos fazer? Vamos pegar uma alquilação. FeCl3. Certo? Onde vai acontecer a substituição? Onde ficou negativo. Na terceira posição, tanto para a direita quanto para a esquerda, é meta. Então, continua o NO3, só que na posição meta vai entrar o CH3. E aí vai sair o HCl como produto, que o hidrogênio que está aqui, ó, é o que vai ser substituído. Então, ele vai junto com o cloro e o CH3 entra aqui. Beleza, povo? Vamos lá treinar, fazer alguns exercícios que eu acho que fica mais fácil. Bora! E já vamos para a primeira questão, resolvendo aqui, é uma questão aberta, hein? Não é de marcar, então vamos ver o que ela fala. Nas reações de substituição aromática e eletrofílica, o grupo ligado ao anel aromático influencia diretamente a posição do eletrófilo, se ligará ao anel. A reação de nitração do fenol é um exemplo dessa reação e leva à formação preferencial dos isômeros A e B. Considerando essa reação, responda aos itens abaixo. Então ele já deu uma dica, vai formar A e B, certo? Classifique o grupo hidroxila como um grupo ativador ou desativador do anel aromático em reações de substituição. Como é que você vai fazer isso? Vamos lá, vai no ligante do anel aromático, encontra o mais eletronegativo é o oxigênio, coloca lá menos. O carbono aqui, mais, menos. Mais, menos, mais, menos. Veja, eu tenho 3 posições possíveis de o eletrófilo atacar, o polo negativo. Ele vai atrair onde o ponto está negativo, certo? Carbono negativo. Então, se eu tenho 3 pontos, eu vou ser um ativante do anel aromático. Então, o grupo hidroxila é um ativante. Prof, mas só isso? Só isso, galera. Na Federal do Paraná, por exemplo, vai ter uma linha para você responder isso aqui, tá? Ele não falou justifique. Então, se ele não falou justifique, explique, não falou nada disso, só pede qual é um, qual é o outro, você vai colocar só o que é e pronto, acabou. Não enrola, não perca a questão por causa disso. Beleza. B. Considerando a monossubstituição, ou seja, eu vou substituir apenas um hidrogênio do anel, forneça a estrutura dos isômeros A. É uma nitração, lindos. A gente não precisa fazer mais a reação toda, né? Você já está acostumado. Faz o anel aromático, OH, vai substituir aqui o nitro, NO2, na posição orto, e o OH, nossa, professor, que horror! E o B vai substituir OH aqui no anel aromático na posição para, ortopara. Show? Esse aqui vai ser o ortonitrohidroxibenzeno e esse vai ser o para nitrohidroxibenzeno. Beleza? Ou ortonitrofenol e o para nitrofenol. Beleza, galera linda? Boa, boa. Ótimo. Então a letra B está resolvida aqui, bonitinha, para a gente lá em cima. Legal. Questão de número 2. Vamos embora. Questão de número 2. Aí. Ele fala o seguinte. O 2-metilpropano, ao reagir com gás cloro na presença de luz
na presença de luz. Isso é muito importante, porque na presença de luz, o que a gente vai ter é uma substituição acontecendo ali, certo? Então, muito bem, vamos ver o que vai acontecer. Dará dois compostos isoméricos de proporções diferentes. Dois compostos isoméricos de proporções diferentes. Quem são eles? Então, vamos lá. Primeiro você desenha, prof, o 2-metilpropano. Prop são 3 carbonos, no carbono 2, 1 metil, completa de hidrogênio. Certo, galera? Show. Vou fazer os hidrogênios abertos. Por quê? Porque a gente viu que é uma substituição que vai acontecer agora radicalar, porque está na presença da luz. Certo? Muito bem. Vai reagir com o Cl2. Tá. Mais Cl2. Eu vou substituir o hidrogênio. Qual? Bom, preferencialmente, o que vai acontecer é substituir o do carbono terciário. Lembra que o carbono terciário substitui com prioridade. Então, você vai ter CH3, CCl, CH3, CH3. Esse é um dos produtos principais. Mas não só ele. Eu posso substituir do carbono primário. Só que perceba que os 3 carbonos aqui, ó, são primários, são idênticos. Então, se eu substituir esse hidrogênio, ou esse, qualquer hidrogênio que esteja nesses compostos, eu vou ter o mesmo composto. Nesses carbonos, eu vou ter o mesmo composto. Então, eu vou ter isso aqui, ó, CH3, CH, CH3, CH2, Cl. Ai, prof, mas se você substituir aqui, vai ficar também, vai ser diferente. Claro que não. Olha só, esse cara aqui é o 1-cloro-2-metilpropano. Se eu colocasse o cloro neste carbono, substituísse por um hidrogênio aqui, eu teria a cadeia principal aqui, ó. Aí eu teria 1-cloro-2-metilpropano. Então dá na mesma, certo? Então vamos lá. Quem são esses compostos? Ele vai falar lá com a nomenclatura, ó, usual, ó, cloreto de butila e cloreto de terquibutila. Não sei, vamos ver o lá de cima, ó. Esse é o cloro, cloreto. E aí você vai tratar como se fosse um radical. Que radical seria esse aqui, ó? Por essa nomenclatura. Eu teria 4 carbonos e o radical estaria no carbono terciário. Então esse é o cloreto de terquibutila. Boa. Esse é o cloreto de terquibutila. Terquibutila. E o de baixo? Aqui está o cloro, cloreto. E trata como se fosse um radical essa parte aqui. Radical de 4 carbonos. Mas olha só quem está aqui, ó. Olha só quem está aqui, coraçãozinho. Ó. O CH3, CH, CH3. Esse cara, a hora que você vê ele, lindo, ó, você já coloca ali que é o nosso iso. Então, é o cloreto de iso com 4 carbonos, butila. Então, você vai formar o cloreto de isobutila e o cloreto de terquibutila. Letra B. Tá? Agora, se você fosse numa prova e ele te perguntasse assim, coloque respectivamente o produto principal e o produto secundário. Aí o principal é o terquibutila e o produto secundário é o cloreto de isobutila da substituição. Beleza? Boa, lindos. Perfeito. Qualquer dúvida, você manda pra gente lá no Insta que a gente responde. Beleza. Substâncias que apresentam anéis benzênicos em suas estruturas podem sofrer reações de substituição eletrofílica, conforme o exemplo abaixo, onde o FeBr3 atua como catalisador. Beleza, está acontecendo uma reação onde eu tenho um catalisador. Dentre as opções abaixo, assinale aquela que corresponde aos compostos 1 e 2. Muito bem, apareceu um bromo na presença de um catalisador que é um ácido de Lewis. Então, provavelmente aqui, ó, a gente vai ter o Br2, certo? Então, não pode ser a letra B, nem a letra C, nem a letra D. E qual que é o produto formado além
do nosso composto orgânico? Bom, eu vou substituir o hidrogênio com um bromo, então vai formar HBr2. Tá aí. Gente, é sério, tô falando sério com vocês. Muita gente se confunde nessas questões. Então, cuidado, por favor, quando você está fazendo esse tipo de questão. O nosso grupo nitro, ele é um metadirigente, ele é desativante do anel aromático. Beleza? Cuida com isso, por favor, por favorzinho. Maravilha! Let's go, people! Let's go! Questão de número 4. Vamos lá. A reação abaixo foi realizada na presença de luz. Guarde isso aqui, daqui a pouco eu quero te mostrar uma malandragem que eu já vi aparecer em prova. Tá? Na presença de luz. Então vai ter o quê? Uma substituição radicalar. Radicalar. Certo? Aí lembra quem tem a preferência. Tá. Seus principais produtos são... Então vamos lá, é esse composto reagindo com o bromo. Uma dica que eu vou te dar, lindos, abre a cadeia, fica mais fácil. O que significa CH3,2CH? Que a gente tem CH3 no mesmo CH. E aí o outro CH3. Show? Boa, mais o bromo. Perceba que este é o nosso metil propano. Que a gente fez agora há pouco. Exatamente. Aonde a substituição vai ser, preferencialmente vai acontecer, porque ele quer o produto principal. Então, vamos lá. Se ele quer o produto principal, eu vou fazer a substituição no carbono terciário, principalmente. Depois o secundário, depois o primário. Lembra com o teacher. Então, eu vou fazer aqui, ó. Nesse carbono do meio, eu substituo o hidrogênio pelo bromo. E o hidrogênio que sobrou, sai com o bromo na forma de HBr. Então, já sabemos que o HBr é um dos produtos. Então, não pode ser a letra B, não pode ser a letra E. Certo? Só que agora a gente tem que ver em qual das alternativas que sobraram que a gente vê esse tipo de cadeia aqui. Então, olha só, eu tenho CH3,2, que nem estava lá em cima, C, só que no lugar deste H eu troquei por bromo. Então, você pode ter este composto escrito assim, ó, CH3,2, CBr no lugar do H, CH3. Letra D, de devastação. É isso que você faz nas provas. Quem for fazer prova de Wayne, por exemplo, cai muito esse tipo de questão lá. Beleza, lindos? Legal, legal, legal. Vamos embora. Questão de número 5. Questão de número 5. Ele deu um anel aromático pra gente. Ele deu um haleto, certo? E na presença de um catalisador, formou HCl e mais um nosso produto A. Primeiro, ele fala, o grupo CHO é orientador do tipo metadirigente. Galera, quando ele fala CHO, tá? CHO, CHO, vou colocar lá em cima, só vou mudar um pouquinho. É COOH, é um aldeído, certo? Ai, prof, como é que eu vou lembrar? Lembra, por favor. CO é aldeído, CO é ácido carboxílico. Como é que eu sei se ele é metadirigente? Olha para o mais eletronegativo do ligante, é o oxigênio, coloca o sinal de menos. Depois vem para o carbono, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. Perceba que as posições que podem ser atacadas pelo eletrófilo são as posições meta. Então, este nosso CHO é um metadirigente. Então, verdadeira 1. Prof, melhor forma de encontrar. Melhor forma de encontrar, galera. Já vamos aproveitar o baile aqui, ó. E já que a gente está falando da questão, vamos encontrar o A. Quem que é o meu produto A? Boa. Se ele é metadirigente e vai formar o HCl, eu vou substituir
na posição meta e vou colocar quem? O CH3, porque daí o hidrogênio que estava naquela posição vai sair com o cloro. Beleza? Alquilação de Friedel-Crafts. Boa, lindos! Mas vamos ver o que ele está falando lá. Vamos embora, vamos para a próxima lá em cima. 2. 1 é verdadeira. Se a 1 é verdadeira, a gente já pode riscar a 4 e a D. Certo? Se a 2 for verdadeira, matamos a questão. Se a 2 for falsa, a gente vai ficar entre A e C. Então, jogue com as alternativas. O produto A é um aldeído 3-etilbenzoico. Não, né, galera? Vou colocar ele aqui de volta, vou copiar ele aqui de volta pra gente, ó. É um aldeído, tudo bem. Só que na posição 3, a gente tem um metil e não etil. Então, falciane não é metil, não é etil, é metil. 3. Então, a 2 é falsa. Tchau para a letra E. 3. A reação é catalisada por um ácido de Lewis. Verdadeiro. O AlCl3 é um ácido de Lewis. AlCl3. Nesse caso, o alumínio está fazendo 3 ligações covalentes. Ele está com 6 elétrons na camada de valência. O alumínio pode receber par de elétrons. Se ele pode receber par de elétrons, ele é um ácido de Lewis. Então, verdadeira 4. Ó, 3. Beleza? Então, 1 e 3. Pronto. Matamos a questão. Letra C. Mas vamos ver porque as outras são falsas. Trata-se de uma reação de adição do tipo Friedel-Crafts. Adição? Não, né, lindos? É substituição. Risca lá. 5. O produto A é predominante o aldeído P para etilbenzoico? Não, não é para, é meta. Então não tem como marcar 5 se você marcou a 1 verdadeira. Certo? É meta M metilbenzoico, aldeído. Aldeído meta metilbenzoico. Show? Rapidinho, galera, só uma malandragem para a gente fechar essa aula, tá? Algo que eu quero chamar a atenção de vocês. Deixa eu até achar um cantinho aqui no quadro. Vou lá para baixo. Quero chamar a atenção de vocês. Atenção. Atenção com o quê? Só para a gente fechar essa nossa aula. Eu tenho essa reação aqui, ó. Tá? Olha que sacanagem, olha que sacanagem. Presença de luz, tá? Presença de luz, uma cloração. Muita gente, galera, mas muita gente mesmo, iria fazer a substituição no anel aromático. Se eu tô na presença de luz, eu não tenho a substituição no anel aromático. É uma substituição radicalar, tá? Então é uma substituição radicalar. Então, se está na presença de luz, a substituição vai acontecer lá fora do anel. Ah, prof. Sério? Sério, galera. Sério, isso aqui já foi questão de prova. Então, cuidado. Para ser uma substituição no anel, você teria que ter um catalisador, por exemplo, FeCl3. E aí você teria a substituição acontecendo no anel, certo? Aí aqui, ó, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Então você teria a substituição aqui, ó, CH3Cl ou, né, o outro produto orgânico na posição para. Tudo bem? Então, cuidado, eu sou chato. Olha sempre para cima da flechinha, que é super importante. E aí, lindinho, gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para sua preparação aí para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!